Olá, bom dia, a paz a todos que nos acompanham nos nossos devocionais, nessa mensagem de fé, encorajamento, podendo levar a todos os nossos amigos uma palavra de sabedoria das Escrituras Sagradas. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente nas nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa casa, na vida dos nossos familiares, daquelas pessoas que nós mais amamos e que precisam muito do nosso amor. Que Deus nos permita a cada dia mais levar o Evangelho de Cristo, que o coração das pessoas sejam tocados com reflexões, ensinamentos que nos foram deixados como um guia. Como um guia de como se viver neste mundo que muitas vezes nos vemos desafiados por circunstâncias que nos parecem sem saída, sem solução, problemas que muitas vezes não somos nós que criamos, mas acabamos envoltos em determinadas situações. Então vem as Escrituras Sagradas nos apresentar o caminho, a direção, a luz, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estarmos falando sobre o que de melhor nós temos na nossa vida, que é Deus, a Palavra de Deus, que nos orienta, nos fortalece, a Palavra de Deus que nos transforma, restaura os nossos corações, muitas vezes machucados pela maldade desse mundo. O poder de Deus que cura, que nos coloca em um caminho seguro, como se nós estivéssemos em um deserto, mas jamais estamos sozinhos, em que Deus proporciona o sol para iluminar os nossos dias, a lua e as estrelas para nos guiar nas noites de escuridão. Então, Ele sempre está presente nas nossas vidas, nos guiando em todos os nossos passos. Sempre que nós permitimos que Deus haja nas nossas vidas, Ele está ali ao nosso lado. Algum tempo atrás, nos meus estudos, lendo o livro Uma Vida com Propósitos, este aqui, né, que eu fiz os estudos, este livro fala que todos nós temos um chamado nessa vida. Então, em 42 dias de propósito, eu descobri qual era o meu chamado. Meu chamado seria de levar o Evangelho da forma mais simples, singela, da forma que Deus me permitisse levar o Evangelho para que os corações das pessoas fossem tocados pela verdade e pelo seu amor. Lendo este livro, eu cheguei à conclusão, uma reflexão pessoal, em que eu compreendi a importância das últimas palavras de Cristo. Você sabe quais foram as últimas palavras de Jesus? Veja que Ele se fez carne, cumpriu a sua missão, venceu o mundo, aceitou, suportou tudo por nós, tudo no seu calvário de dor, sofrimento, sangue e lágrimas. Na sua morte de cruz, e deixou as suas últimas palavras. Você já pensou sobre isso, sobre as últimas palavras de Cristo?
Sim, ele ressuscitou. E então nos deixou as palavras mais importantes que jamais devemos esquecer, e isso deve ser a prioridade nas nossas vidas. Ele disse: ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Jesus ressuscitou e entre os seus, aquelas pessoas que estavam ali, ao seu redor, discípulos, ele deixou as suas últimas palavras, que o Evangelho fosse levado a todas as nações, ao mundo todo, para que tocasse o coração das pessoas. Levar o Evangelho, seu ensinamento, a palavra de Deus ao maior número de pessoas possíveis, para que um dia o reino de Deus se estabeleça entre nós e nós possamos estar juntos, vivendo em comunhão em um mundo onde não tenhamos mais dor, maldade ou sofrimento nas nossas vidas. Então, lendo o livro que eu mencionei, refletindo durante 42 dias, cheguei à conclusão de que não há nada mais importante na minha vida do que isso. Não há outra prioridade do que eu possa me preparar, estudar, realizar os meus devocionais, me manter em comunhão com os meus irmãos nessa espécie de missão em que pessoas com o mesmo objetivo de difundir o Evangelho se unem em uma só causa. Através de gerações, pessoas perderam suas vidas por isso, deram as suas vidas por isso, morreram para defender esta causa. Hoje nós vivemos em um mundo que pode ser que algumas pessoas não saibam, em que algumas regiões, alguns países já não aceitam mais a divulgação do Evangelho. Pessoas são queimadas, evangelhos destruídos, para que as pessoas não tenham mais acesso à palavra de Deus, para que as pessoas se sintam fragilizadas e submetidas a este sistema mundano e realmente não tenham mais alternativa que não seja se submeter às coisas do mundo. Mas nós, irmãos em Cristo, podemos, sim, da forma como Deus possa nos permitir, continuar a falar da importância de Deus, da missão de Jesus na terra, de que Ele vive e que jamais nos abandona. Que não importam as dificuldades que passamos, as dores que possamos enfrentar ou estejamos enfrentando nesse momento, de repente, nas nossas vidas, o fardo com Jesus é mais leve. É muito importante que você reflita sobre isso. Você pode estar passando hoje pelo maior desafio da sua vida, algo que você jamais pensou ver, ouvir ou sentir. E você está cansado, o fardo está pesado. Mas pense comigo que se você se aproximar da palavra de Deus, Ele é o nosso refrigério, Ele é o nosso abrigo seguro. Com Deus nós podemos estar carregando um fardo árduo, doído, quase insustentável. De repente você está vendo, vivendo, sentindo algo hoje na sua vida e que você esteja pensando
É insuportável, é insustentável essa situação. Eu não suporto mais viver o que eu estou vivendo, sentir o que eu estou sentindo, ou ver o que estou vendo. Mas Deus nos direciona, faz com que tenhamos a força necessária para continuarmos em frente e vencermos as batalhas do dia a dia. Jesus não nos disse que não teríamos dificuldades, mas a promessa divina é que Ele estaria sempre ao nosso lado. Por isso que com Jesus na nossa vida, nas nossas vidas, o fardo que carregamos acaba se tornando mais leve, porque acabamos recebendo orientação do Espírito Santo de qual o melhor caminho. Nós temos livramentos extraordinários, somos protegidos. O Espírito Santo desvia os nossos passos daqueles que possam nos querer ferir, atingir ou interferir nas nossas vidas, destruir as nossas vidas pela influência do mal. Então, eu determinei na minha vida que cumpriria o meu chamado, da forma mais singela e simples que Deus pudesse me proporcionar, de eu poder levar uma palavra de incentivo às pessoas para que abram as suas Bíblias enquanto há tempo. Existem lugares que isso já não é mais possível, em que pessoas não podem mais se reunir para falar de Cristo. Cumprir uma missão para que as pessoas orem a Deus e levem a Ele os seus problemas, as suas dificuldades. Então, através das redes sociais, comecei a trazer uma palavra de encorajamento, de fé, de esperança no futuro, como hoje aqui. Porque somente em Deus nós temos segurança, temos a verdade e somos levados pelo melhor caminho. Então você me pergunta, Eugênia, eu estou passando por isso realmente. Momentos insustentáveis, situações complicadas, o fardo está pesado, o caminho está árduo, está muito doído, muito sofrida a minha vida. Eu compreendo o que você fala sobre estar em contato com Deus, porque Deus, a promessa dele é que estaria ao nosso lado. Mas a questão principal, meus amigos, é que nós precisamos querer estar em contato com o Pai. Nós precisamos compreender, buscar, aprender, a expor as nossas dores, dúvidas a Deus, abrir as nossas Bíblias e começarmos a ir em busca da palavra, porque no Evangelho nós temos todas as respostas que podemos ter em relação a qualquer dificuldade do nosso dia a dia. E quando você puder sentir o poder do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo na sua vida, você verá uma verdadeira transformação.
Quando você sentir o poder do Espírito Santo na sua vida, você será curado de todas as feridas que esse mundo lhe causou. Quando você sentir o poder do Espírito Santo na sua vida, que você estiver em contato com Deus e permitir que Ele haja na sua vida, você será um testemunho de milagres de verdade. Você será testemunho de milagres acontecendo diante dos seus olhos. Muitas pessoas hoje têm tudo, mas são acometidos por um vazio existencial muito grande. E quando você permite que Deus haja na sua vida, faça parte da sua vida, você jamais se sentirá sozinho, você compreenderá o agir de Deus na sua vida de uma forma radiante, sentirá o amor na sua casa. Se muitas vezes os problemas estão na sua casa, você se conecta com Deus, leva os teus problemas, a tua causa a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, para que Ele interceda por você e você verá novamente o amor dentro da sua casa, a boa convivência no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Quando você permitir que Deus haja na sua vida, que você sentir o poder do Espírito Santo, você verá portas se abrindo na sua vida de prosperidade. Além de ser curado das feridas que este mundo lhe causou, embora você tenha estabelecido projetos para a sua vida que não estava antes conseguindo realizar, de repente você verá portas se abrindo na sua vida de forma extraordinária, porque os planos que Deus quer realizar na sua vida são muito maiores e muito melhores do que os seus, do que os nossos. Só que nós devemos permitir que isso aconteça. Creia que o poder de Deus é tremendo, Ele é capaz de afastar todo o mal que possa estar querendo se aproximar ou interferir na sua vida, nos seus negócios, na sua vida financeira, nos seus estudos, nos seus objetivos. Tudo que você almeja, direciona a Deus e solicita o auxílio divino, a proteção de Deus, você verá se realizando ainda muito mais do que você pudesse um dia imaginar acontecer. Você se sentirá protegido, nunca mais terá medo, porque você se sentirá como se estivesse sob o abrigo do Altíssimo, com os pés firmados na rocha, não em um terreno instável, mas firme, como se os seus pés estivessem realmente, e assim estarão, firmados sobre a rocha. E graças a Deus por tudo que até hoje nós temos conquistado nas nossas vidas, por todos os livramentos, que mesmo muitas pessoas não permitindo a presença de Deus nas suas vidas, mas a misericórdia divina age. Então,
Entregue a sua vida nas mãos de Deus e veja, sinta as maravilhas quando você deixa Ele agir. Nós somos seres frágeis, de pouco entendimento. Podemos muitas vezes achar que estamos no caminho correto, fazendo determinados projetos, mas os planos de Deus têm uma abrangência muito maior, são muito maiores, muito melhores do que os nossos. Então, creia e entregue a sua vida a Deus, a vida dos seus filhos. Diga: Pai, eu entrego nas tuas mãos a vida dos meus filhos, o teu trabalho. Senhor, eu entrego o meu trabalho, tudo que eu realizo para o meu sustento e da minha família, nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor haja e nos traga prosperidade. Entrega a tua casa nas mãos de Deus e creia no seu poder, e você será mais um testemunho do que o poder do Espírito Santo é capaz de realizar nas tuas dificuldades, quando em oração, em lágrimas, você eleva o seu pensamento a Deus, ora, pede ajuda e se entrega. Acredita que Jesus é o único, nosso suficiente Salvador. Diga: Pai, eu sou fraco. Reconheça isso. Eu tenho limitações, não tenho mais condições, não tenho mais força, Senhor, de lutar. E veja o quanto Ele lhe fará de você uma pessoa forte, uma fortaleza diante das dificuldades. Quando estou fraco, sou forte. Já ouviram estas palavras? Por que isso acontece muitas vezes nas nossas vidas? Porque realmente são nos momentos em que nós estamos mais fragilizados, sofrendo com as mazelas deste mundo, é que nós dobramos o nosso joelho em oração, entregamos a Deus as nossas dificuldades, pedimos ajuda, agradecemos pelas coisas boas que nos acontecem, mas que pedimos socorro ao Pai e, contato direto com Ele, dizemos o quanto estamos sofrendo diante do que estamos passando. Quando você reconhece diante de Deus que não tem condição de resolver um problema e entrega para Deus, você receberá a bênção de se sentir forte e capaz de enfrentar qualquer luta, toda e qualquer batalha na sua vida. Estava lembrando que uma história que vocês conhecem, que eu gostaria que vocês refletissem. Qual é o gigante que tenta te destruir, né? Qual é o gigante que parece tão forte que seja capaz de atingir a tua vida e te destruir? Pensando nisso, podemos lembrar da história de Davi. Quem era Davi? Um jovem que estava em uma circunstância relatada nas Escrituras, diante de um gigante que fazia exércitos recuarem, tremerem. E existia Davi,
Mas quem era Davi? Diante de tudo aquilo, diante deste gigante para ser vencido, o exército não tinha coragem de enfrentá-lo. Mas Davi entregou a sua fragilidade nas mãos de Deus e deixou ele agir. E então Davi foi lá e fez. Derrotou o gigante. Sozinho, ele derrotou o gigante que fazia exércitos recuarem. Davi não tinha nada. Davi não tinha nada. Ele tinha apenas uma coisa: fé em Deus. Entregava a sua causa de luta para que Deus agisse. Ele era apenas um instrumento de Deus. Talvez você esteja passando realmente por um problema em que você reconhece estar insustentável. Compreenda a sua fragilidade, suas limitações. Entregue esse gigante que está ameaçando a sua vida nas mãos de Deus. Entregue a sua causa. Faça a sua parte. Davi não tinha nada, apenas, que já é o suficiente, fé em Deus para ir à frente. Realmente ele foi lá e fez, destruiu o gigante. Quando havia o povo escravizado no Egito, que estava em fuga, cumprindo o que Deus havia orientado, os israelitas estavam fugindo do Egito, né? De repente, um povo escravizado que não tinha nada, somente dor, sofrimento. Eram mulheres correndo, eram crianças, eram idosos, eram pessoas debilitadas, escravos, correndo, fugindo do exército do faraó que vinha com as suas carruagens, com suas armas, e o povo escravizado, fugindo, e de repente eles se veem com a imensidão do mar e encurralados, sem saída. Crianças, mulheres, idosos, um povo sofrido e debilitado, se viu ali entre a imensidão do mar e os exércitos do faraó, e esse povo não tinha nada, só uma coisa eles tinham, e foi suficiente: fé em Deus. Para que tudo viesse então a se concretizar, até que os que cumpriram a sua missão, os que confiaram na promessa de Deus, chegassem à terra prometida, que se dizia emanar leite e mel. Fé que Deus é um Deus de promessas, que Jesus não se fez homem para mentir, que todo aquele que entrega a sua vida vivencia maravilhas de restauração e vitória. Irmãos, não há nada que Deus não possa realizar na sua vida se você compreender que precisa viver em comunhão, conectado a Deus. Que Ele é o seu protetor, que Ele luta
a sua causa se você deixar. Porque muitas vezes nós queremos e achamos que podemos fazer justiça, mas Deus é o Deus da justiça e da misericórdia. Aquele que te recebe de braços abertos sempre. Anotem essa palavra, sempre. Que nós erramos, nos arrependemos e mudamos. E então nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus para seguir a nossa caminhada com os ensinamentos que nos foram deixados. Aceitando que Jesus é o único e suficiente Salvador nas nossas vidas, porque no mundo de hoje nós temos visto muitas situações muito difíceis. E algumas delas possam estar acontecendo com você, ou dentro da tua casa, e você está se sentindo, nossa, Eugênia, eu estou me sentindo cansado. Você está se sentindo abatido, exausto, sem saída, seu emocional está abalado. Talvez somatizando doenças, porque mente sã, corpo são. Se não estamos bem, muitas vezes somatizamos problemas, doenças, no físico. Porque tudo que está acontecendo no mundo ao teu redor está sendo derramado nas tuas costas e está pesado demais. Você não vê mais saída, de repente, no seu casamento, no seu trabalho. Você olha para os teus filhos e eles se apresentam tão diferentes de tudo aquilo que você sonhou para a vida deles. Você sofreu determinadas perdas que se sente incapaz de curar o teu coração sozinho. Nesse momento que nós estamos conversando agora, refletindo nas Escrituras, muitas outras pessoas podem estar passando por isso, estejam precisando desta palavra de força, de encorajamento, de esperança, de fé. Por isso a importância de que um número maior de pessoas que possa chegar o Evangelho, uma mensagem positiva de esperança. E é por isso que pessoas que acreditam nisso, nessa missão, que confiam em Deus, se reúnem, como hoje estamos aqui na programação Desperta, nas plataformas, nas redes sociais, levando até você essa palavra e refletindo sobre a importância de se compartilhar uma mensagem assim. Essas pessoas não estão sozinhas, que essas pessoas têm Deus do seu lado, Jesus Cristo intercedendo nas suas vidas, o poder do Espírito Santo. Basta que elas queiram entregar a sua vida a Deus, a Jesus, para se sentirem restauradas, com muita força para lutar as suas batalhas, porque com Jesus o fardo é mais leve. Muitas pessoas podem estar passando por algo semelhante ao que nós estamos aqui hoje refletindo. Se em algum momento, numa outra oportunidade, eu puder dar o meu testemunho, vocês vão entender por que eu estou aqui hoje.
Por que a Eugênia está hoje levando ou buscando entregar uma palavra do Evangelho, incentivando as pessoas a abrirem as suas Bíblias enquanto há tempo? Quem eu era, como era a minha vida, como tudo se transformou e como eu sobrevivi. Para hoje eu poder estar aqui cumprindo o meu chamado, o chamado que Cristo me apresentou nas suas últimas palavras, porque Ele não voltou para dizer qualquer coisa. Ele nos solicitou, Ele nos intimou. Ide, pregai o Evangelho a todas as nações, levem a palavra de Deus, as pessoas precisam disso. Ele ressuscitou para orientar, que o Evangelho fosse levado, que a palavra de Deus, os seus ensinamentos, que tudo isso toque o coração das pessoas e elas tenham paz, direcionamento, encontrem o seu caminho de felicidade, de harmonia e de vitória. Com certeza você, entendendo, compreendendo a profundidade de tudo isso, e dando o primeiro passo, você já pode começar a cantar o hino da vitória na sua vida, da restauração, de todos os seus projetos, de todos os seus planos, da cura, das feridas deste mundo. Toda e qualquer adversidade que possa aparecer nas suas vidas, tudo será tão pequeno diante do poder de Deus, que pode resolver e lutar a tua causa. Quando eu digo abra as suas Bíblias, eu peço e creio que essa seja uma espécie de missão singela, simples. É para que nós possamos ouvir uma palavra como a que eu vou ler agora para vocês. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Se Deus está do nosso lado, se eu permito isso, se eu aceito, quem poderá nos vencer? Alguém se habilita para levantar contra o poder do agir de Deus na sua vida? Ninguém. Cristo Jesus foi ressuscitado, está à direita de Deus e Ele pede a Deus em favor de nós. Quando eu digo abra sua Bíblia, ore, entregue os seus pedidos, as suas petições para Deus em nome de Jesus Cristo, é porque Ele intercede por nós junto ao Pai. Então veja que quem pode nos separar do amor de Cristo? Depois que você sentir o poder do Espírito Santo na sua vida, você vai compreender que nada será capaz de separar você do amor de Cristo. Nem os sofrimentos que você possa passar na sua vida, problemas que muitas vezes nem é você que cria, mas você é envolto em situações desagradáveis. Então veja que sofrimentos, dificuldades, perseguições, fome, pobreza, perigo, a morte, nada disso poderá nos separar do amor de Cristo, do agir do Espírito Santo, do poder de Deus nas nossas vidas. Em todas essas situações, temos a vitória. A vitória completa por meio daquele que nos amou. Veja que Deus deu o seu único filho para esta terra, que se fez humano, passou por tudo que nós sabemos, por amor a nós.
Eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro. Nada do que aconteça ou esteja acontecendo hoje na sua vida você pode permitir que separe você do amor de Cristo. Nem o que está acontecendo hoje, nem o que possa vir a acontecer. Não há essa possibilidade de que algo surja e possa lhe afastar do amor de Cristo. Simplesmente nada pode. Nada tem esse poder. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Existe palavra abençoada nas Escrituras que nós precisamos, meus irmãos, abrir as nossas Bíblias. Você encontra essa passagem em Romanos, a partir do verso 31, capítulo 8, verso 31. Pense que se você está conectado com Deus, passando por alguma dificuldade, algum problema na sua vida, e de repente você lê essa mensagem de força, de esperança, de promessa divina na sua vida, e o seu coração é tocado e você realmente começa a entregar a sua vida a Deus, a se arrepender dos seus erros, pedir perdão e mudar as suas atitudes, os seus hábitos, buscando andar no caminho que Jesus nos deixou como ensinamento. Você poderá sentir o agir de Deus e o poder do Espírito Santo nas suas vidas. Que hoje nós possamos estar lançando sementes em terra boa, não é mesmo? A palavra de Deus, aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem nos seus corações, que compartilham, porque alguém possa estar precisando ouvir o que hoje foi dito aqui, e porque são pessoas boas. É uma semente lançada em terra boa, é a palavra de Deus lançada num bom coração. Estas pessoas despertam, não é mesmo? Para o Evangelho, os ensinamentos de Cristo, e receberão o agir do Espírito Santo de Deus com todas as bênçãos e promessas cumpridas de vitória. Essa é a palavra de hoje. Creia, diga amém, dê graças a Deus por tudo que você tem conquistado até hoje e dê o primeiro passo. Entre em oração, busque a Deus, permita que Deus haja na sua vida, que você já poderá então começar a cantar da vitória. Porque quem já conhece a palavra, ou os que vêm conhecer, a partir de hoje, a partir de agora, desse momento. Mas para quem já leu a Bíblia de capa a capa, já conhece o fim dessa história. Eu lhes digo, no fim desta história, Deus é o vencedor. Embora nós estejamos passando por toda e qualquer dificuldade, no final dessa história, eu já sei que Deus é vencedor, e todo aquele que está com Deus também será um vitorioso. A todos, um excelente dia. Fique na paz.